proposta do Wealth Management é, além de gerir com muito carinho, com muito cuidado os investimentos dos nossos clientes, trazer conteúdo de alta qualidade, com proximidade, com uma preocupação verdadeira, né, com cada cliente, com cada família que a gente tem relacionamento aqui. Hoje a gente está com a presença da nossa convidada, da Juliana. A Juliana é sócia da KFM Business, do Grupo Kimball. Tem uma experiência vasta, docente também. Eu tive o prazer de conhecer a Juliana na Fundação Dom Cabral, onde ela lecionava e tinha um papel importante no PDA, que é o Programa de Desenvolvimento de Acionistas. E a Juliana vai contar para a gente um pouquinho aqui do que é esse mundo, né, das famílias empresárias, dos conflitos, né, das peculiaridades que o tema envolve. Juliana, bem-vinda. Obrigado por estar aqui conosco nesse bate-papo. E aí, Juliana, como é que é? Bom, em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui, sobretudo conversando de um tema que eu adoro, né, que é lidar esse universo, esse ambiente das empresas familiares. E aí eu gosto de começar esse assunto contando um pouco da minha origem, porque eu também venho de uma empresa familiar. Eu sou jornalista de formação, justamente porque meu avô, José Costa, é fundador do Diário do Comércio, que é uma empresa jornalística especializada em economia e política daqui do estado de Minas Gerais. É uma empresa que está completando aí 87 anos. E eu sou a primeira neta que escolhi fazer jornalismo. E eu sempre brinco que meu teste vocacional deu Diário do Comércio. Ele não deu nenhuma outra profissão, ele deu Diário do Comércio. Quando eu tinha meus 16 anos, eu descobri que o jornalismo ia viabilizar o meu desejo e sonho de trabalhar no Diário do Comércio. Então, assim, eu fiz a faculdade, a primeira neta, trabalhei na redação. Depois, segui nos preceitos aí dos grandes consultores, eu fui trabalhar fora da empresa da família. Trabalhei durante 5 anos na TV Bandeirantes, aqui de Belo Horizonte, como repórter, apresentadora, e depois voltei para a empresa da minha família. E aí, coisas da vida, meu pai, que era presidente, ele faleceu, e eu comecei a ter as minhas primeiras divergências com os meus pares, com os meus familiares na empresa. E foi nesse momento que eu resolvi optar por outro caminho profissional. E aí fui trabalhar no mercado, fui trabalhar na Fundação Dom Cabral, né, que é uma escola de negócios de reputação internacional aqui da nossa cidade. E, ironicamente, fui trabalhar justamente na área de empresas familiares. E aí eu falo que eu reencontrei uma nova profissão na minha vida, que é trabalhar e me dedicar e me especializar nesse tema de empresas familiares. Então foram 12 anos à frente de um projeto que a Fundação tem dedicado ao desenvolvimento das famílias empresárias. E é muito legal a gente pensar nas famílias empresárias, porque elas representam 85% das empresas no mundo. No Brasil não é diferente, né? Um pouquinho mais ali, um pouquinho menos aqui, mas essa é uma estatística mundial. E se a gente parar para pensar, no Brasil, as empresas familiares são responsáveis por 3/4 dos empregos gerados e metade do PIB nacional. Ou seja, olha a importância das empresas familiares para o desenvolvimento econômico da nossa cidade, do nosso estado e do nosso país. Né? É gigantesco pela economia gerada fruto desses empreendimentos familiares. E, infelizmente, os números também nos mostram que só 4% das empresas familiares chegam até a 4ª geração. Muitas vezes, quando a gente fala essa taxa de mortalidade, não necessariamente a empresa deixou de existir, mas ela sai da mão da família fundadora. E aí a gente pode encontrar várias razões, estratégicas, fusão, aquisição, mas na grande parte das vezes, se a gente for estudar com um pouquinho mais de profundidade, a gente vai encontrar famílias que não souberam lidar com o ambiente da empresa familiar. Né? E o que é isso? A empresa começa com um fundador, com 2 fundadores, né? Um número pequeno, são pessoas, o perfil de fundador é muito semelhante, né? São pessoas absolutamente executoras, visionárias, centralizadoras, fortes, autoritárias, né? E se assim não fossem, eles não teriam constituído os patrimônios que eles constituíram, os patrimônios empresariais que a gente tem no Brasil. E são pessoas que sabem muito bem aonde elas vão chegar e como elas vão fazer esse sonho realizar. Aí a gente tem a segunda fase da empresa, que a gente tem a sociedade dos filhos. Aí a gente tem aí 3, 4, 5 famílias mais antigas, mais numerosas. E num terceiro momento a gente tem a sociedade dos primos, né? Que aí a gente tem uma pulverização muito grande desse grupo familiar. Enquanto a gente começou com um empreendedor que sabia o que ele queria, de repente a gente tem 20, né? Na minha família nós somos 17 netos, né?
à frente de um empreendimento. Ou seja, é impossível você ter uma equalização de entendimento de o que nós queremos para o futuro, de capacitação, de qualificação, de desejo, sonho. Impossível, né? Você tem... Muitas vezes até o crescimento da família de uma forma mais forte do que o crescimento da empresa permite, né? Em termos de cargos, de direção. Né, Marcelo? Se pegar aí a sua área que você domina, a gente sempre fala, a empresa ela não cresce financeiramente, economicamente, na mesma proporção que uma família cresce. Né? É impossível uma empresa crescer economicamente como as famílias numericamente crescem. E se a gente pensar que no passado aquela empresa ela subsidiava aquela família em termos econômicos mesmo, como é que nós vamos imaginar numa terceira geração que tem 24 netos que a empresa vai ter condições financeiras de sustentar todos aqueles núcleos familiares? É impossível, é matemática. E de forma geral, quais são os principais pontos onde a coisa pega? Conta pra gente, assim, nessa longa experiência sua, tanto docente quanto profissional, como consultora, quais são os principais temas onde a coisa sempre agarra, né, na família empresária? Eu falo assim, é um jogo de Lego, né? Porque são vários temas que somados e conjuntamente dão um cenário completo. Esse cenário completo, eu chamo ele de profissionalização. O grande desafio da empresa familiar é ser o processo de profissionalização. Por quê? A gente tem que pensar o seguinte, o fundador, ele é um homem empreendedor. Você concorda? Todos os fundadores que a gente pensar aqui na nossa lembrança aqui agora são pessoas absolutamente empreendedoras. Mas a família, ela não é uma família empresária, por nascença, por essência. Então nós precisamos de educar essa família para ser uma família empresária. Esse processo de educar é o processo de profissionalizar. Não dá para ser simplesmente as nossas relações familiares, as nossas amizades, etc., lidando naquele ambiente empresarial. Né? Junto com isso, como pano de fundo, a gente tem que entender que quando a gente fala de uma empresa familiar, nós estamos lidando com o ambiente da família e o ambiente do negócio. Família, a gente tem sentimentos, emoções, amores, ressentimentos, mágoas, conflitos, disputa de poder, de ego, de vaidades, né? Todos os sentimentos da natureza humana. E quando a gente fala de empresa e família, esses dois subsistemas se sobrepõem. Né? O grande desafio da empresa familiar é conseguir justamente separar esses dois ambientes, né? Que é a grande teoria que nós trabalhamos dos 3 círculos: família, empresa e patrimônio. A família precisa de separar esses 3 ambientes para que ela possa criar um ambiente profissionalizado, que ela possa criar fóruns de poder, que ela possa estabelecer regras de convívio entre esses 3 subsistemas. Né? É um processo natural que no passado, quando a empresa começa, esses 3 subsistemas são fusionados, como a gente fala. Patrimônio, família, negócio, estão todos misturados, digamos, no mesmo balaio. À medida que essas gerações vão chegando, que esses números vão duplicando, triplicando, a gente tem que realmente direcionar cada um desses ambientes. E aí é o grande desafio da empresa familiar, né? Ela conseguir fazer isso de uma forma correta. Um dos pontos que são os pontos mais nefrálgicos que a gente fala da empresa familiar é o processo sucessório. Não tem discussão sobre isso. É a gente pensar na transferência das gerações, na transferência dessa liderança, né, de pessoas que começaram esses empreendimentos, e a gente saber como é que isso vai lidar. Porque a gente tem alguns desafios. O primeiro desafio é o processo sucessório, no que diz respeito à palavra mesmo. Assim, quem será o próximo que vai continuar esse negócio? Né? Quem será a próxima liderança para continuar essa história empresarial? E aí a gente tem a família lidando com aquilo, várias pessoas. A gente tem que entender que nem todo mundo é preparado o suficiente para estar nesse negócio, né? A gente tem pessoas na nossa família que não estão preparadas, pessoas na nossa família que não desejam aquilo para o futuro delas, né? Eu sempre brinco com os fundadores, eu construí tudo isso para os meus filhos. Mentira, balela, né? Ele construiu para ele um projeto, para um sonho que foi dele. Ele pode acontecer, e acontece em muitos dos casos, de filhos que também sonham junto com o fundador. E esse cenário é maravilhoso. Mas a gente precisa de alguém que sonhe junto com o fundador e que tenha competência e qualificação para dar continuidade. Né? Hoje em dia o nosso mundo
de negócios empresarial é um mundo competitivo, a gente tem empresas extremamente competitivas, não dá para brincar de trabalhar e brincar de continuar o que meu pai, meu avô fundou. A gente precisa saber que quem está ali dentro são os melhores. São pessoas que, se por acaso amanhã a empresa fechar, o mercado de trabalho vai contratá-los. E se essas pessoas são da família, melhor dos mundos, né? Existem estatísticas mundiais que mostram que empresas familiares geridas por membros da família têm um desempenho na Bolsa de Valores melhor do que empresas familiares geridas por não familiares. Isso é fácil da gente entender, porque é o que eu falei. Uma gestão de consequência, né? Até uma sensação de risco. De consequência, de risco, né? De médio e longo prazo. Perfeito. E mais do que isso, né, Marcelo? Assim, é a minha brincadeira. Meu teste vocacional deu diário do comércio, né? Por quê? Porque tá no sangue. Né? Eu nasci dentro daquele ambiente. Quando eu era pequenininha, eu brincava de esconde-esconde no pátio de bobina de jornal. Eu ia sábado para brincar de telefonista. Por quê? Porque aquela história tá desde que eu nasci. Então a gente tem um orgulho de pertencimento, você tem um orgulho de fazer parte daquela família que é muito grande. Então existe uma relação que ela é muito visceral, né? Que ela faz parte da sua história. Agora, precisa estar preparado, né? A formação dessa nova geração, ela é um dos grandes desafios, né? O grande ditado, fundador... É o vô rico. Vô rico, pai nobre e neto pobre. É uma grande verdade, né? Porque que é compreensível dentro do aspecto humano a gente imaginar que um pai que não teve as melhores condições econômicas, que passou por muito desafio, né? Essa história de todos os fundadores começaram do nada, transformaram, né, o império, de querer dar aos seus filhos melhores condições, dar para eles aquilo que eu não tive. Então, estudam em melhores escolas, tem acesso, né, a viagens, a condições, uma condição econômica diferenciada, patrimonial. E isso, por um outro lado, é um risco muito grande, né, de você não ter que fazer esforço, muito curioso. Ontem eu estava trabalhando com uma família que tem um excelente grupo empresarial aqui do estado de Minas Gerais, e uma das herdeiras da segunda geração, atual acionista da empresa, ela falando, o que eu quero deixar para os meus filhos é valor. Nós estávamos discutindo questão patrimonial, é uma situação muito específica deles, e ela falando assim, não é dinheiro que eu quero deixar para eles, eu não acho que eles têm que aumentar, eu quero deixar para eles que são pequenos, são propósito, desejo, sonho, desejo de construir alguma coisa. Eles vão receber um patrimônio enorme, mas eu não quero que isso mate neles um desejo genuíno de realização, né? Eu lido com muitos jovens que você fala assim, e aí, o que você quer para você? Né? O que vai te realizar? Eles fazem parte de um grupo privilegiado, que não precisa trabalhar para pagar a conta. Mas esse não precisar de pagar a conta não pode matar nele um sonho, um desejo, uma vontade de realização, seja ela qual for. Né? Porque uma pessoa que não tem por que acordar de manhã é muito triste, né? Então, um desafio da família é criar essas novas gerações de forma qualificada, bem preparada, para poder assumir, seja assumir empresarialmente, seja assumir patrimonialmente. Né? O que é isso? Sucessão é diferente de ser herdeiro, né? O que eu vou herdar é uma coisa, é meu direito adquirido pela lei de herdar aquilo dos meus pais. Mas isso não te dá o direito de ser o sucessor. Sucessor, eu tenho que me preparar, me qualificar, estudar, me dedicar muito para poder ser um sucessor. Nem todo herdeiro vai ser sucessor. E nessa questão aí da sucessão, da profissionalização, a gente aqui mesmo na gestão de investimento, no Asset, quando avaliamos uma empresa, olhamos bastante governança, a parte da gestão. E na área de Wealth Management, de gestão de patrimônio, na verdade, estamos lidando com essa família empresária na condição de nossa cliente, né? E por mais que a gente seja focado na gestão da liquidez, a gente tem uma preocupação muito grande de contextualizar quem é aquele cliente e tudo, né? Eu queria que você contasse um pouco desses papéis, né? O papel de executivo, o papel de conselheiro, que é um negócio que hoje acho que já melhorou bastante no Brasil, né? O entendimento, né? Do papel do conselho e tudo, e o papel do acionista, né? Daquele membro da família que pode ser só acionista, se dedicar a outra coisa. E que não é só, né, Marcelo? Que não é só. E completar, você contar pra gente, assim, nesse processo, na sua experiência,
como a gente está falando de gente, de família, e para complicar mais, né? A família não é feita de uma pessoa só, são muitas pessoas que têm que se transformar. Como é que é essa experiência de colocar os temas e trabalhar esses temas com as famílias? Em quanto tempo que isso destrava na sua experiência? Como é que esse processo ocorre num ciclo de renovação, vamos dizer, cultural da família com relação ao patrimônio, à empresa? É muito interessante porque você colocou um ponto importante. Assim, é importante entender todas as pessoas da família, e eu falo todas, do fundador às novas gerações, de que você tem várias formas de se relacionar com a empresa da família, né? De participar dessa empresa da família. Então você pode ser um funcionário que vai trabalhar sem grandes sonhos de alcançar, dentro da hierarquia organizacional, um posto maior, né? Eu estou bem dentro de um nível mediano, né, da empresa. Eu posso me dedicar tecnicamente, então, de repente, minha família tem um hospital, eu sou um médico e quero me dedicar à medicina, então eu sou técnica naquela área. Eu posso desejar realmente ir para o comando da empresa, né, assumir um cargo, seja no board da empresa, na presidência da empresa. Eu posso me preparar para ser um acionista, apenas um acionista que tem o meu patrimônio investido naquele negócio e com a responsabilidade devida eu vou acompanhar os resultados para saber que meu dinheiro está sendo bem aplicado, e eu posso me preparar para ser conselheiro. Perfeito. Né? E aí eu vou me preparar para fazer parte da governança daquela empresa, seja conselho de família, conselho da administração, sociedade, conselho dos sócios. E a gente que conhece bem seu trabalho, eu sei que você faz, inclusive, entrevistas individuais, claro, com cada membro, né, da família. Todo trabalho que a gente tem que fazer com uma família, seja ele qual for, a gente começa com as entrevistas individuais. Por quê? Porque eu preciso entender o que cada um pensa. O que cada um pensa, qual é a expectativa para o futuro, eu dimensionar os pontos convergentes e os não convergentes daquele grupo familiar, né, para a gente saber onde a gente... eu falo assim, saber qual terreno que nós estamos pisando, né, é essencial. Nesse processo preparatório, quer dizer, primeiro ponto é identificar isso, quais são os sonhos, os desejos de todos os membros, né? Então, de repente, eu tenho um grupo industrial e minha filha escolheu fazer medicina. Eu lembro direitinho, quando eu comecei a trabalhar com esse tema de empresa familiar, uma família que na segunda geração a gente tinha uma médica. E essa médica, ela era filha única do maior acionista da empresa. Então, ou seja, ela no futuro seria a maior acionista da empresa. Uhum. Os outros primos ou filhos dos outros acionistas tinham uma preocupação que ela se preparasse para esse papel de acionista, porque como uma médica, a priori, não tem tanta familiaridade com o mundo empresarial. Então, existia uma pressão muito grande sobre ela para que ela se preparasse, porque ela tinha que ser uma acionista que não poderia atrapalhar os negócios do grupo familiar, né? Então, enfim, a gente tem que preparar até mesmo para ser acionista, que eu brinquei com você que não é só, porque, poxa, imagina você ser acionista, vamos colocar um exemplo aqui que é muito conhecido de todos nós, da Localiza, né? Que é uma empresa familiar que tem sócios que não são brasileiros, investimentos internacionais, e que tem um conselho de administração, conselheiros internacionais, que não acontece, né? Assim, o nível de responsabilidade de você participar de um conselho de administração de uma empresa como essa, e como qualquer outra, é muito grande. Perfeito. Né? Você precisa ter conhecimentos. Eu brinco que não basta você ter o sobrenome da família para te dar direito de participar do conselho. É uma coisa que, historicamente, as pessoas tinham isso até com um conselho, né? Eu estou só no conselho. Eu estou só no conselho. O conselho é cheio de trabalho. O papel de acionista também tem muito trabalho. Inclusive, o conselho se reporta ao acionista. A diretoria é subordinada ao conselho. E é o seu patrimônio que está ali, né? É o seu risco, é o seu... Eu morro de rir que às vezes eu encontro algumas famílias, que eu encontro jovens assim, de 30. Eu vou ser conselheiro. Eu falei, oi, conselheiro com 31 anos, que experiência executiva você tem para te dar legitimidade para participar de um conselho de uma empresa, né? Porque é muita responsabilidade, que domínio que você tem de negócios, de business, de estratégia, de mercado, que é isso que o conselho faz, né? Ele ajuda a empresa, orienta a empresa na sua gestão. Então, assim, é uma responsabilidade muito grande. Então, você também tem que se preparar. Finanças, direito empresarial, contabilidade, estratégia, mercado, para você estar lá. Então, Juliana, a gente estava conversando até há pouco sobre novas gerações, né? Tecnologia, hoje é um tema que está em tudo, né? Não está no futuro mais, como antes a gente falava que a tecnologia vem aí, a tecnologia já está no presente, rompendo
todos os paradigmas e transformando, né, para usar uma palavra da moda, exponencialmente aí alguns setores. Como é que hoje você percebe isso numa família, por exemplo, né, naquele neto que o sonho dele, por exemplo, é investir numa startup ou até na reinvenção do próprio negócio. A gente tem, né, em todo e qualquer negócio hoje na economia real, uma necessidade de considerar novas tendências, tecnologias, que inclusive podem ser ameaças, no seu modelo estratégico. Como é que você tem visto isso na prática? Como é que você tem visto as gerações se conversarem aí no que tange muito tecnologia? Interessante, porque assim, eu sempre falo que a gente escuta muito, trabalhar em empresa familiar é pepino, é só problema. Eu falo, não, depende. Se você souber aproveitar as coisas boas que a empresa familiar tem, é uma maravilha. Então, pegando esse seu gancho, eu falo assim, é o melhor dos mundos, o que nós vivemos no momento atual para uma família que tem essa nova geração de jovens. Por quê? Porque para os jovens, a tecnologia nasceu com eles, né? Todos nós aqui, na nossa geração aqui, quando a gente tem dificuldade no celular, no computador, a gente vai pedir ajuda para o filho, porque para ele é quase que instintivo e natural ele entender o processamento. Então, assim, concordo com você, os negócios precisam se reinventar. A transformação digital faz parte dos nossos negócios. O negócio que não olhar para isso, ela está fadada a sair do mercado. Se você tem uma nova geração que para eles isso é fácil, você tem que juntar. Claro que é fácil a nova geração com a geração dos mais antigos? Não, tende a ter um conflito, mas você tem que saber respeitar o passado, respeitar a tradição, respeitar o que foi construído, respeitar os fundadores que têm uma experiência indiscutível, mas ter abertura para o novo. Saber que eles estão trazendo reflexões, eles têm uma facilidade, uma dinâmica, uma aceleração que é diferenciada. Então, assim, o desafio é como conciliar os dois. Mas que a gente tenha a oportunidade nas nossas empresas familiares, com essa nova geração, trazer isso de uma forma muito mais fácil, maravilhoso. De novo, na empresa que eu estava ontem trabalhando, a gente falando dessa transformação digital, falando, precisa de uma startup aqui dentro para pensar nesse negócio de uma forma disruptiva. Cadê a nova geração? Cadê os jovens da família para trazer isso aqui e trazer com eles, né? Então, assim, eu acho que é uma maravilha, é um aspecto legal. É um desafio? É um desafio porque esse convívio das duas gerações precisa de ser cuidada para não ser problemática. Mas, enfim, para mim o grande desafio das empresas familiares é realmente preparar as novas gerações, né? A gente não pode esquecer que precisa de qualificação. Então, eu sempre falo assim, não parar de estudar nunca, né? Continuar sempre buscando conhecimento, se preparar para que você possa dar continuidade àquela história que você está recebendo, né? Daqueles que sonham, que desejam continuar o negócio ou se preparar para ter responsabilidade diante do patrimônio que você vai receber, porque é muita responsabilidade. Né? E aí é se preparar. Você perguntou do tempo, o tempo para mim é indefinido, porque quando eu era pequenininha, né, eram alguns temas que a gente precisava de trabalhar. Integração entre os primos, convivência, valores, uma série de questões. Aí você chega numa fase adulta, tem que começar a preparar a geração da minha filha. Né? Então, é um processo contínuo né, de educação dessa família para que ela seja uma família empresária. Juliana, eu acho que a gente poderia aqui falar muito, né? Porque o tema é vasto, as situações são todas diferentes. E para nós aqui, que fazemos gestão de investimento do mesmo público, né, de famílias empresárias, a gente sabe que o mais prazeroso é saber que sempre tem muito espaço, geralmente, para melhorar. Sempre. Quando a gente está falando de investimento, a gente vê muito espaço para melhorar. Quando a gente está falando dessas famílias que chegam, né, dá para perceber que há uma lacuna grande de educação formal, de práticas de gestão, de técnicas novas para fazer com que aquela família seja mais rica, com que aquele legado se perpetue. Como você colocou na abertura. Né? É um tema que ele é relevante e continuará sendo relevante pela composição natural, né, das sociedades. Claro. Nós vamos ter mais novidade junto com a Juliana. A gente está preparando um projeto bastante inovador aqui no nosso Wealth Management, em conjunto, para trazer para vocês. Em breve a gente
deve anunciar essas novidades aí. E, Juliana, eu queria te agradecer muito o tempo. Certamente essa experiência aí é muito válida para os nossos clientes. Obrigado. Eu que agradeço, Marcelo. Foi um prazer estar aqui.